verdade, todo o ensino de Marx que se passou através das faculdades dos anos de 60 e 70 influenciaram muito fortemente a cabeça de muitos pensadores, e o que ocorreu foi que se levantou um grupo já em 1961, antes de haver a Revolução, ou seja, se começar o regime militar, os militares tomarem o poder. Na verdade, quando os militares tomaram o poder, já havia toda uma base montada atrás e muitos caras já tinham ido a Cuba, sendo treinados em guerrilha. Ou seja, muitos pensam que a influência ocorre por causa desse evento das vadias. Mas não é. Quem está por trás desse evento é que precisa ser descoberto, e o Ministério Público Federal cair em cima, a Polícia Federal também, para que não deixe haver continuidade nisso. Porque estão usando essa questão da homofobia e também de direito das vadias para, na verdade, impor o socialismo no Brasil. O Karl Marx, ele afirmou o seguinte: para criar um perfeito Estado socialista, você deve destruir a família. Você tem que pôr o governo e sua autoridade acima dos pais na educação dos filhos. Ora, o que é que estamos vendo agora? É a PLC 122, que, na verdade, aí, a mudança do Código Penal pode até nem necessitar mais da PLC 122, mas tem a lei da palmada, que está exatamente em a interferência desse governo socialista, acabando com todas as leis que protegiam a família. Então, hoje não existe família no Brasil mais. O conceito de família se foi, já era. Eu deixo a pergunta: o que o coronel tem pensado sobre esta influência que está por trás? Ou seja, quem está por trás de todo esse movimento? Olha, pastor Alberto Thieme, Loreto, a respeito disso, exatamente o livro lançado lá naquela palestra que me referi, que é do padre Sanaúja, um argentino, trata da nova ordem mundial, dos projetos de governo mundial e das entidades engajadas nesse projeto. Os textos das entidades associadas à nova ordem, que tem gente do tipo de Leonardo Boff, um suposto frei católico, do tipo de Hans King, um suposto teólogo católico, entre outros figurões no mundo, trabalham exatamente sob os auspícios da Organização das Nações Unidas e dos comitês engajados dela própria para destruir todo um sistema milenar, destruir toda uma ordem de direito natural e substituí-la por esses fundamentos de revolução cultural que, para se colocarem e se implantarem numa determinada sociedade, podem exigir o desencadeamento de um confronto de classes. Não é à toa que a ditadura gay no Brasil insiste na agenda da revolução cultural, com todo o poder que tem, com todo o dinheiro que tem, liderada por pessoas como esse Tony Reis, como Luiz Motti e outros, exatamente para forçar que as minorias consigam, através da estrutura do poder vigente no Brasil, impor à ampla maioria o seu modo de pensar e o seu modo de viver. E se não o conseguirem, vão conseguir o objetivo secundário, que é criar um apartheid social. Não é defender de modo nenhum os direitos das minorias. É criar um apartheid social. É colocar o foco no conflito de classes. E a partir daí, se estabelecer completamente e definitivamente no poder. Por trás disso tem toda a questão das benesses materiais do Bolsa Família, que compra consciências, que estabelece o maior curral eleitoral já visto na história do mundo, e muito particularmente na história do Brasil, para se assegurar do voto das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes de recursos materiais. Essa gente sabe exatamente o que faz. E eles colocam em prática
os vários modos de agir, ao mesmo tempo que sistemicamente, em todo o Estado brasileiro, eles utilizam a técnica gramscista de tomada do poder. Abandonaram completamente a tese da violência revolucionária, que foi um fiasco nos anos 60, no final dos anos 60 e no início dos anos 70 no Brasil, e perceberam que para chegar ao poder, o que é preciso é se infiltrar, se apoderar, aparelhar as estruturas do Estado. Conseguiram realizar isso em menos de 30 anos. E agora, o que vemos é a malta mais violenta começar a tomar coragem, começar a ter disposição e perceber que tem forças, não só para agir como tem agido até agora, mas para ir às vias públicas, como nesse caso da Marcha das Vadias, para criar situações de confronto. E a partir das situações de confronto, poder se apresentar como vítimas, porque a especialidade dessa gente formada nessas academias da Revolução Cultural, como disse o pastor Roberto Thieme, é exatamente posar de vítima para passar ao mundo, para passar ao Concerto das Nações, para passar às organizações de direitos humanos da OEA, da ONU, a falsa ideia de que elas são perseguidas. Quando, na verdade, elas é que não dão trégua, elas é que acossam as pessoas que querem ter uma vida natural, querem ter uma vida normal, querem professar a sua religião e querem expressar com liberdade o seu pensamento, sem que isso signifique desrespeito a grupo minoritário algum. Nos meus debates com essa banda homossexual na Câmara dos Deputados, e até em um programa de grande assistência na TV, que eu sempre deixei claro é que nós que defendemos a posição da família, não defendemos e não propugnamos de modo algum por violar os direitos de minorias homossexuais. Os direitos são assegurados no Código Civil, como são assegurados para qualquer pessoa, qualquer brasileiro. Direitos de parceria, direitos de transferência de bens, direito de administração dos seus próprios bens. Mas isso não quer dizer reescrever a Constituição brasileira, como fez o Supremo Tribunal Federal no ativismo judicial, que substitui o Poder Legislativo, ao reescrever praticamente o artigo 226 da Constituição. E isso não quer dizer aceitar como natural ou desejável o casamento gay, a união civil homossexual. Isso não quer dizer aceitar a imposição social de uma cultura gay. Isso não quer dizer aceitar que os nossos filhos sejam doutrinados na cultura gay desde o ensino fundamental, desde os 5, 6 anos de idade, nas escolas públicas, como estão tentando fazer no Brasil. Jamais. Esse é o quadro. E, portanto, a nossa luta é uma luta muito grande. Não podemos nos deixar atemorizar, de modo algum. Porque essa gente tem muito dinheiro, essa gente é recebida nos ministérios e no Palácio do Planalto com foguetório, com pompa e circunstância. Cada vez que uma caravana dessas ia a Brasília, isso eu testemunhei nos meus quase 2 anos de Câmara dos Deputados, eram aviões fretados, carros luxuosos fretados, hotéis mais luxuosos fretados, banquetes de 30 talheres, dinheiro grosso, sonante, de que eles dispõem não só porque as ONGs que os defendem efetivamente, como disse o pastor Alberto Thieme, recebem dinheiro do governo brasileiro, dinheiro dos impostos pagos pelos brasileiros, como recebem também financiamento das entidades que trabalham pelo controle populacional, porque a agenda gay entronca com a agenda do controle populacional. Ford Foundation, por exemplo, e outras que distribuem euros e dólares à vontade para essas entidades que propugnam pela cultura da morte e pela destruição da família. A luta, meus amigos, é grande, é grande. O perigo é grande. O cenário que temos à nossa frente no Brasil é um cenário que chega a ser desalentador. Mas nós não podemos desanimar e não podemos nos acovardar. Nós não estamos, como eu costumo dizer, na face da terra nessa luta por acaso, mas temos uma missão divina a cumprir. Eu acho importantíssima
as palavras do deputado Paz de Lira, e reflete exatamente isso. Você tem todo um esquema de poder que vem aí desde das centrais globalistas, né, George Soros, Rockefeller, Fundação Ford, passa aí pelo Foro de São Paulo. Toda essa política ela tem por objetivo, um objetivo maior, exatamente de destruir a civilização ocidental, de colocar no lugar dela uma amálgama, uma coisa completamente artificial, né? Que através da Revolução Gramsciana eles vão impondo à população. Ou seja, o que eles querem fazer é pegar 2000 anos de consolidação de cultura, consolidação social, moral, e substituir por uma visão utópica absolutamente revolucionária, absolutamente demoníaca, e impor isso à sociedade mundial como um todo, né? É algo que realmente se aproxima muito do que nós vemos nas Sagradas Escrituras com o Império do Anticristo, né? Você tem um novo poder, uma nova situação onde, se você não opta por seguir as orientações do Estado Deus, por assim dizer, você vai ser morto, você vai ser apedrejado, você vai ser escarnecido, você não vai ter oportunidade de trabalho, você não vai ter nada. Ou seja, estão criando uma situação onde o ser cristão é o mesmo que você ser um assassino, é o mesmo que você ser um estuprador, é o mesmo que você ser um traficante de drogas. Enfim, eles querem de todas as maneiras criminalizar a conduta cristã verdadeira, a conduta que preza a verdade, a conduta que preza a racionalidade, né? A gente vê aí em grupos ateus quantos e quantos. Porque os cristãos, os religiosos vivem pela fé, como se a fé e a razão fossem coisas absolutamente opostas, quando na verdade uma depende da outra, né? A razão nada mais é do que a faculdade que nos é dada para que nós possamos entender a transcendência. Ou seja, se não há possibilidade de transcendência, não há a razão. Simplesmente isso é um fato que vem desde a Grécia, né? Platão, Aristóteles, etc. Enfim, essa gente toda, com essas construções frasais, todo esse slogan, toda essa propaganda, vem a cada dia tornando a situação do religioso, do cristão, propriamente dito, mais efetivamente, como uma conduta criminosa. Você praticar o cristianismo é o mesmo que você praticar assassinatos, é o mesmo que você ser um nazista, etc, etc, etc. Isso é um absurdo, né? Se você for ver, a gente for ver a história ocidental, quantos bilhões de pessoas o comunismo não matou? Quantos milhões de pessoas o ateísmo não matou nos últimos 2, 3 séculos? Desde a Revolução Francesa até hoje. Então, o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que a consolidação de um plano revolucionário que vem desde a Revolução Francesa para destruir a civilização cristã, né? É o gnosticismo, é o neognosticismo, né? As ideologias gnósticas que vinham lá do começo do cristianismo, hoje elas estão entrando no nosso meio de uma maneira tão violenta e tão profunda que o fim disso, com certeza, é a destruição do ser humano como imagem e semelhança de Deus. É interessante, eu gostaria de completar essa sua fala com o que disse, é um escritor recente, quer dizer, está aí nos nossos dias, Luiz Fernando Veríssimo. Ele disse que, dizem que Roma, um dos maiores impérios que o mundo conheceu, teve seu fim marcado pela depravação dos valores morais do seu povo, principalmente pela banalização do sexo. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Não tem o que se acrescentar. É alguém do mundo aqui sendo usado, alguém que não conhece a Cristo, mas provavelmente tem princípios cristãos. Não sei, eu não conheço a vida de Luiz Fernando Veríssimo. Mas ele disse algo aqui muito importante. Agora veja que hoje nós estamos enfrentando o problema da influência do marxismo e do socialismo, particularmente, entre os cristãos. Ontem mesmo eu respondi um e-mail de um cristão que tem um blog combatendo a igreja
e sem ver o grande valor que a igreja tem no Brasil. Quem é que faz a ação social no Brasil? É a igreja. São as igrejas católicas e protestantes, e alguns espíritas. Mas o restante, ninguém faz nada. O governo, muito menos. O governo teve 11 milhões de reais para investir, aprovado pelo Congresso, aliás, pelo Senado, para este ano, para 2012. Em 2011, teve 11 milhões que, com a ajuda do deputado federal do Rio de Janeiro, marca este nome, que é o responsável por esta área, junto que foi o responsável, ou a pessoa de ligação entre o Senado e as instituições homossexuais, associações homossexuais, ele conseguiu, com a ajuda deles, os cartolas do homossexualismo conseguiram 11 milhões de reais de verba para as associações homossexuais. Agora, é incrível isso, porque como é que pode o governo estar investindo tanto dinheiro em cima disso, dizendo que não está apoiando a agenda homossexual, como diz a Dilma? Olha, ela diz que ela não apoia, ela não é a favor do aborto, mas ela já disse ser. Nós temos gravações dela falando. Agora, ela fala uma coisa, provavelmente porque assinou um documento com os evangélicos, de que não daria prosseguimento à agenda gay e também ao aborto, porém, ela bota uma ministra ex-terrorista, que muitos não sabem, ela participou aí no tempo do terrorismo, praticou barbáries, e agora ela vem e fala aquele monte de besteira no Ministério é a ministra das Políticas das Mulheres. Esqueci o nome dela. Eleonora Mennicute. Pois é. Agora, como é que pode ter uma pessoa dessa à frente do governo, e dando todo apoio à agenda homossexual? E ainda tem mais. Por trás do movimento das vadias, é óbvio que está o ativismo homossexual. É óbvio que estão esses cartolas da homossexualidade, que foram citados já. Não há dúvida alguma. Então, eu creio que, mais do que nunca, todos os católicos, todos os evangélicos, todos os espíritas têm que se unir em torno deste fato que está claro, porque senão vai acontecer como aconteceu em 1933. Grande parte dos cristãos brasileiros hoje pensam como o pastor luterano Martin Niemöller, quando a Alemanha estava sob o domínio nazista. Meus avós são alemães. Eles tiveram que fugir para o Brasil. Na prisão, proferiu a conhecida frase em 1933. Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, infelizmente, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Gente, a coisa é tão séria, que não sei como os cristãos brasileiros conseguem permanecer inertes, apenas assistindo de camarote e, às vezes, ainda impedindo aqueles que estão fazendo alguma coisa de caminhar. Para o triunfo do mal, só é preciso que os homens de bem não façam nada, disse Edmundo Burke. Então, é algo que nós temos que realmente nos unir. A injustiça feita a um é uma ameaça para todos, disse Montesquieu. Então, eu creio que nós estamos diante de um fato agora que aconteceu recentemente, mas que nada mais é do que o reflexo do que já vem sendo travado há muito tempo. Ou seja, esse pano de fundo já vem sendo montado há alguns anos atrás, de alguns anos para cá. E não está somente, vamos dizer assim, no pano de fundo não está somente os ativistas homossexuais, não. Eles estão sendo usados pelo socialismo que está dentro do governo. É o governo o principal responsável por tudo isso. São os nossos parlamentares que têm se emudecido e têm se acovardado diante da realidade.
Fora alguns, como o deputado Jair Bolsonaro, senador Magno Malta e alguns outros poucos, que têm se levantado e falado a verdade. Gente, nós precisamos de influenciar estas pessoas para que se levantem e não temam, porque eles foram para lá com os nossos votos. E nós precisamos cobrar deles. Quem está nos ouvindo através da rádio, faça isso. Escreva para o deputado do seu estado, os deputados do seu estado, deputados federais, e os 2 senadores do seu estado também. Escreva para eles e cobre deles uma ação, porque nós não podemos suportar mais. E, pastor Alberto Thieme, agrego a isso que tenho feito praticamente como pregação pelo país inteiro, dirigindo-me aos cristãos. Além disso, a partir da próxima eleição, que é municipal, negue o seu voto a qualquer parlamentar que não assumir um compromisso claro, cristalino, declarado, público, de se opor à agenda da destruição da família, à agenda da cultura da morte, à agenda da ditadura gay e da revolução cultural. Exijam do candidato que declare se opor a isso abertamente, publicamente e, se necessário, com documentos assinados. Porque, senão, nós estaremos entregando os votos exatamente para as pessoas que vão permitir e vão até ajudar a concretização desse estado de coisas anticristão, desse estado de coisas que corresponde ao encurralamento dos cristãos, que corresponde à destruição de tudo que representa o direito natural. O voto cristão no Brasil, afinal de contas, é 97%. 97% do eleitorado é cristão. Nominal, por enquanto. Aqueles que são apenas nominais têm que despertar, têm que acordar para a realidade. E para que isso aconteça, nós precisamos encontrar cada vez mais canais de comunicação, canais de difusão do alerta, canais que nos permitam mostrar a verdade. E temos de falar com coragem durante todo o tempo, abertamente, apesar das perseguições, apesar da ameaça de processos criminais, apesar de ser apontados na lista dos homofóbicos e vai por aí afora. Esse é o dever daqueles que estão na liderança, que não estão por acaso, estão por inspiração divina. E nós temos que libertar os cristãos do anestesiamento moral que tomou conta do nosso país. Eu digo isso, amigos, praticamente como uma contribuição final do nosso debate aqui. No mundo online, Coronel, Pastor e Rodolfo, por exemplo, o que nós encontramos aqui no submundo do mundo online, né, já que os canais, os sites permitem que alguma coisa possa ser privada, né, privativa, não seja difundido largamente, mas difundida para algumas pessoas escolhidas apenas, nós percebemos o seguinte: aqueles que enfrentam essa militância maluca aí, né, de todos os sabores e cores, né, eles produzem material, alguns canais, alguns sites, algumas pessoas produzem material e mandam para cristãos em privativo, né, em modo privado. Isso não fica difundido pela rede, não é todo mundo que pode ver, só aquela pessoa que foi convidada. E ali eles mostram cenas absolutamente aterradoras. Eu quero reforçar bastante tudo que foi dito aqui, principalmente pelo coronel e pelo pastor, também pelo Rodolfo, evidentemente. Tenham muita força, tenhamos todos muita força, muita fé, porque eu recebo aqui material que chega só para mim, que é absolutamente aterrador. Outra coisa também que é muito comum, e eu vejo muitos cristãos caindo neste conto aqui na internet, é o seguinte: para as militâncias, né, eles fazem ou humor, ou então exercem a sua liberdade de expressão, ou qualquer outra coisa que o valha. Mas se a pessoa tem uma religião, né, e fala alguma coisa, qualquer que seja, a isto toda a militância ou todas as militâncias chamam de opressão religiosa.
Chega a parecer um quadro clínico, né? Parece um quadro clínico o tratamento que é dispensado às pessoas que têm uma religião aqui no mundo online. Então, isso é outra coisa que precisa ser denunciada e enfrentada também, tornada pública aqui, como nós estamos fazendo agora. Não tenham medo, não caiam nessa armadilha, né? Não caiam nessa armadilha, não aceite que eles digam, não aceitemos que eles digam que aquilo que eles estão produzindo é humor, ou liberdade de expressão, ou qualquer outra expressão que eles usem aí. Não aceite isso é mentira. Eles simplesmente querem calar a nossa boca, né, cortando a nossa língua. Você disse tudo, Alex, porque eu senti na pele quando eu recebi quase 200 e-mails por causa de um e-mail que eu havia remetido diretamente ao senhor Tony Reis, presidente da BGLT. E ele, sem minha autorização, repassou esse e-mail a milhares de ativistas gays. Felizmente, a maioria desses milhares não me escreveu, mas me chegaram pelo menos 600 e-mails. E olha, uma grande parte deles, no mínimo, me xingando. Esses eu nem até desprezei, mas quase 100 deles com crimes cibernéticos. E crimes claros, de difamação, calúnia. A incitação ao ódio foi tão grande, feita por Tony Reis, que realmente... E Luiz Motti também. Ele também andou fazendo algumas coisas aí tremendas, enviando e-mails contra a Bíblia, deturpando a palavra de Deus. Né? Teve o deputado Jean Willis, que fez uma gravação. Aliás, isso tudo, quem quiser ver, pode entrar no defesahetero.blogspot.com e vai encontrar. http, na direita, né? E pode ver lá, Defesa Hetero. Leia, se informe para você ficar por dentro de tudo isso. Tem um vídeo lá gravado pelo Dr. Luiz Motti, numa entrevista à Globo, no programa do Jô Soares, em que o cara diz o seguinte: eu costumo falar, nós precisamos, palavras dele, entre aspas, né? Eu costumo falar, nós precisamos de vocês, heterossexuais. Nós amamos vocês para que reproduzam filhos que se tornem homossexuais. 2 pontos. Novos gays e novas lésbicas. A partir daí... Esse sujeito é tupetudo, é um pedófilo declarado, e ele realmente atua para estabelecer as condições de impor esse tipo de coisa mesmo. E eles são tão atrevidos que não têm um mínimo pejo e não tem nenhuma dificuldade em ir a um programa de TV e falar, escrever nos jornais, falar isso numa entrevista. Enquanto que nós nos encolhemos. Então, a exortação e o alerta permanecem válidos. Um debate como esse, eu acredito que seja uma contribuição, porque espero que muitos cristãos ouçam o nosso debate, tomem esses elementos de convicção, vão consultar o que verdadeiramente está acontecendo, saiam da casca, saiam da agulha da anestesia e partam para o combate digno que todo cristão tem de travar, pela sua fé, pelas suas convicções, pelos verdadeiros fundamentos do mundo em que todos nós acreditamos. Coronel Rodolfo e Pastor Alberto, a primeira vez que eu ouvi falar neste termo, né, foi no discurso de posse do deputado federal Jean Willis. A segunda vez foi num vídeo que o Luiz Motti fez há relativamente pouco tempo, né? A expressão é homofobia internalizada. O Luiz Motti chama a Dilma, diz que é a presidente da República, ela tem homofobia internalizada. Já o deputado Jean Willis parece ter querido se referir ao falecido deputado federal Clodovil. Né? Então, homofobia internalizada, o que seria isso? Vocês já ouviram falar disso? Vocês três, Rodolfo, Coronel, Pastor, o que vocês acham disso?
Esse caso aí... Essa expressão parece ser utilizada para referir-se a pessoas homossexuais que acabam, na ótica dessa gente, não assumindo o ativismo homossexual. E, na verdade, é a maioria. Nós sabemos que a maioria dos homossexuais tem uma vida discreta. A maioria dos homossexuais, do sexo masculino ou feminino, não gostam de escândalos, como a parada gay, não gostam de se expor, não gostam do circo de horrores dessas marchas públicas aí. Então, como eles precisam encontrar um modo também de se voltar contra essas pessoas que preferem uma vida discreta, cunham expressões como essa, que é para colocá-los em situação embaraçosa. No meu entendimento, é esse o sentido da expressão, seja dirigida à presidente da República, seja dirigida ao falecido Clodovil, ou a qualquer homossexual que não atue como militante gay. A gente observa, né, tanto nessa expressão, quanto até na própria expressão da homofobia em si, que para essa gente não importa muito o que significa um termo ou o que não significa o termo. Na verdade, o que interessa para eles é dar a conotação que eles quiserem, né? É a conotação que eles dão ao conceito deles de liberdade, de democracia, que são coisas que não têm absolutamente nada a ver com o que são na realidade. E no fim das contas, o que acaba acontecendo é exatamente isso, né? Eles pegam termos inócuos, né? Ou então termos que têm um significado qualquer, e simplesmente convertem o significado dessa expressão naquilo que melhor favoreceu o movimento revolucionário. Essa é a manipulação semântica, Lelorito, de que fala Jorge Scala e de que fala também o padre Sanaúja, no livro que eu mencionei. Sim. A gente for ver, até mesmo na própria literatura revolucionária, se você vê o Ernesto Laclau, o próprio Habermas, o Eros da Civilização também, do Herbert Marcuse, fala alguma coisa sobre isso. Ou seja, eles pegam a realidade e torcem ela de maneira com que a realidade sempre favoreça a eles. É o que o filósofo Olavo de Carvalho chama da inversão da responsabilidade moral. Em perspectiva do movimento revolucionário, eles sempre vão estar corretos, eles sempre vão ter razão, porque eles sempre vão estar invertendo a realidade, eles vão sempre estar invertendo o sujeito-objeto, eles vão sempre estar invertendo o tempo, de maneira com que as atitudes deles, não importa quais sejam, sempre vão ser atitudes positivas, sempre vão ser atitudes justificadas pelo futuro brilhante que eles querem, né? Ou seja, é claro que nós estamos lidando com pessoas que têm graves problemas psiquiátricos, pessoas que têm uma mentalidade criminosa, né? E que querem fazer com que essa mentalidade, de fato, seja propagada como uma coisa mais normal do mundo. Isso é um absurdo. Pastor, o senhor, esse homofobia internalizada, como o senhor vê isso? Então, eu vejo, da mesma forma como o coronel acabou de expor, o coronel Paz de Lira, eu vejo da mesma forma como ele definiu, né? Mas, na verdade, isso daí é tudo uma criação do movimento gay, ativista gay. Claro. Na verdade, quem quiser conhecer como surgiram essas palavras aí, diversidade sexual, homofobia sendo usado de uma forma diferenciada. Agora, toda pessoa que se expressa contra a prática homossexual é homofóbico. Isso daí é errado. Não está no dicionário. O dicionário diz outra coisa completamente diferente. A homofobia se refere à pessoa que ele sente tanto ódio da pessoa, de outra pessoa, que chega ao ponto de querer agredir a pessoa, ou de bater, de espancar, de matar até. E não tem nada a ver isso com o cristianismo. O cristianismo prega princípios bíblicos, promove o sentido, as buscas e conquistas do ser humano.
dá uma nova dimensão às vitórias e ajuda a suportar as pessoas a suportarem as perdas. Além disso, ainda orienta e ajuda as pessoas a tomarem decisões difíceis. A fé genuína em Deus, a esperança e o amor são elementos indispensáveis a um bom viver. Isso não é meu. É um texto de Jorge Cláudio Ribeiro, professor de teologia da PUC São Paulo, que nós adaptamos. Então, eu vejo que quem quiser conhecer como é que surgiram todas essas palavras, pode novamente dar uma entradinha no nosso blog, defesaetero.blogspot.com. Novamente, cria um novo termo, como foi criado há pouco tempo atrás por uma das ex-ministras, né? Não lembro agora o termo que ela criou, mas ela criou mais um termo aí com um sentido diferente, ou até um termo inexistente no português. Assim como foi criado presidenta. Não existe presidenta, existe presidente. E agora isso está sendo imposto, inclusive, por lei, né? Você vê como é que o absurdo é tão grande, que eles querem alterar a realidade, não importa pelo quê. Não interessa o que eles querem fazer. Né? A palavra não existe na língua portuguesa, então a gente inventa através de portaria administrativa. É um absurdo, isso é um absurdo. Absurdo. E não tem sentido, mas como foi a presidente que quis, então criaram. E assim que vai indo, vão criando novos termos para confundir a mente dos brasileiros. No e-mail que eu citei, que eu recebi ontem, que eu respondi a um cristão entre aspas, ele está faltando muita coisa para ele ser cristão. Ele diz assim, não, eu sou contra a prática homossexual, mas sou a favor do casamento homossexual. Ora, que sentido tem um cara que seja contra a prática homossexual ser a favor? Ou seja, ele está simplesmente dizendo, legalize a prática homossexual. Porque para o cara poder casar com outro homossexual, ele tem que ser homossexual. Então, esse cristão já foi afetado pelo duplo pensar, não é, pastor? Pois é. Já foi afetado pelo duplo pensar de Orwell, de 1984, né? E é exatamente a isso que leva esse processo de distorção semântica. Exato. E aí, conclusão. A confusão vem na mente das pessoas, elas ficam sem saber o que dizer. Eu quero concluir a minha fala contando aqui para os ouvintes, e para vocês também, que ainda não tiveram, talvez, tempo de dar uma olhadinha nos nossos artigos, porque são muitos, né? Mas, neste mês, nós atendemos 2 famílias, ou seja, nessas últimas 3 semanas, nós atendemos 2 famílias desesperadas, porque uma delas tinha um filho de 13 anos que estava se declarando homossexual. 13 anos. Graças a Deus, eles conseguiram reverter o processo. E o rapazinho deixou de ver internet. Então, o cuidado que eu quero passar para quem está me ouvindo. Pais, acompanhe seus filhos. Não tire os olhos deles. Veja quem são seus amigos. Se for amigo homossexual e ele é ativista, não deixe ele ter amizade com ativista homossexual. Não estou discriminando, não. Estou dizendo a verdade. A Bíblia diz que as más companhias corrompem o bom costume. Estou seguindo o que a Bíblia diz. E para mim é mais importante que a Bíblia diz do que o que as pessoas dizem. Segunda coisa, o segundo caso foi um rapaz de 18 anos que, porque tinha um pequeno defeito físico, ele achou, a cabeça dele foi feita por um ativista homossexual de que ele era homossexual. Uma mentira contada muitas vezes para um adolescente, pais, guardem isso, se torna verdade para eles. E depois, para vocês tirarem eles da prática homossexual, vai ser muito mais trabalhoso, porque eles não podem contar com apoio de psicólogo algum. Um dos pais, inicialmente, ele nem se identificou como pai, mas depois ele veio a se identificar, ele disse, pastor, já mandei meu filho a inúmeros, a um grupo, lá que não vou citar o número, né? Um número de psicólogos grande, e foi também a alguns não psicólogos, esqueci o termo agora, bom, uma outra área que também está ligada à psicologia, e
Em ambos os casos, ao invés do rapaz receber ajuda, ele piorou. Então o pai Recebeu me falou, estímulo, né? pastor, o que eu faço? Eu disse para ele, recorra a um pastor ou a um padre que tenha realmente uma visão clara, um pastor que tenha uma visão clara, porque também tem pastores a favor da homossexualidade, da prática homossexual, assim como tem padres também a favor da prática homossexual. Procure alguém sério a favor da família tradicional, a favor do casamento tradicional, e ali consiga um apoio para seu filho ser ajudado, ser aconselhado. Então, veja, eu quero deixar esse alerta para os pais, para que estejam atentos a quem são os amigos que seu filho está tendo, quem são os professores que ele tem, vá lá conhecer a escola dele. O que pensa o diretor, qual o material que os professores e os diretores estão passando para os alunos. Hoje, mais do que nunca, os pais têm que ter uma grande preocupação com os filhos, porque os ativistas homossexuais estão sedentos para fazer com que haja mais homossexual. Como disse aqui o Luiz Motti, o principal deles. Obrigado. Meus amigos, eu creio que nosso debate foi muito rico. Eu estou me despedindo de todos, cumprimentando pela participação. Tive muito prazer em falar pela primeira vez com o pastor Alberto Thieme. Me coloco à disposição, Alex, sempre, para outros debates, na tentativa de despertar as consciências do Brasil. E desejo uma boa noite a todos. Eu queria agradecer então a presença de todos os convidados, o Coronel Paz de Lira, o Reverendo Alberto Thieme. Eu acho que estamos vendo um momento em que coalizões de pessoas de bem, pessoas de boa vontade são mais do que importantes, são extremamente necessárias para que consigamos uma sobrevida nesse mundo tão caótico e tão louco que se apresenta. Eu gostaria muito mesmo de agradecer, né? As portas também do programa estão abertas para os senhores, né? Queiram participar, queiram abordar algum assunto específico, fiquem à vontade, né? A casa é dos senhores também. E eu acredito que esse primeiro programa foi um dos melhores programas de internet que eu já ouvi na minha vida, porque a quantidade de coisas que foram ditas, a quantidade de informações para o público que foi passada é algo que realmente está de uma qualidade, de um nível altíssimo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Alex, eu gostaria também de deixar os meus agradecimentos sinceros a você, ao Rodolfo Loreto, que abriu essa porta para nós podermos ter esse diálogo e trazer mais informações aos brasileiros, ao Coronel Paz de Lira, que eu tenho uma grande admiração e espero ele retornar ao Congresso no próximo mandato, se Deus quiser. Espero que ele possa estar lá, porque durante o período que ele esteve lá, ele fez uma grande diferença. Quero deixar o meu agradecimento a todos vocês por essa chance e oportunidade que nós tivemos de falar sobre esse assunto de tamanha importância. E aos ouvintes, o nosso muito obrigado por você nos tolerar durante todo esse tempo, mas creia que realmente foram informações muito importantes que foram passadas aqui. Ouça isso e divulgue esse vídeo, ou seja, esta fala a todos quantos você puder. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor pastor. De novo, Coronel Paz de Lira, mais uma vez, sempre atendendo as solicitações da gente aqui por gravação. Primeira vez que o pastor Alberto está aqui, e primeira de muitas outras vezes. Rodolfo, meu grande irmão aqui, muito obrigado a todos. Eu faço coro com o Rodolfo, uma das melhores gravações que eu já tive o imenso prazer de ouvir aqui. E pude ouvir muito mais do que falar, o que me deu a chance, talvez, de aproveitar melhor do que vocês todos. Mas, enfim, é a primeira de muitas aqui, pessoal. Um grande abraço a vocês também. Muito obrigado. Abraço a todos. Até mais. Obrigado. Um abraço a todos também. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado.